Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, vou trazer hoje mais uma videoaula pra gente, dessa vez uma videoaula voltada para o sétimo ano, e a gente vai conversar um pouquinho sobre renascimento. Então vamos lá, ajeita aí, senta direito, pega uma pipoquinha e vamos cair nessa história bem legal. Bom, essa aula ela é uma continuação, né, ao chamados à Idade Moderna, né? Lembrando que a gente tem lá a passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, do ponto de vista político, por exemplo, a gente pode lembrar dos reis absolutistas, do processo de fortalecimento do rei, né, de alguns questionamentos à própria Igreja Católica, ao fortalecimento, à ascensão da burguesia e a queda dos chamados senhores feudais. Do ponto de vista econômico, a gente pode lembrar da Idade Moderna com o mercantilismo, né, com aquelas 4 características principais: balança comercial favorável, militarismo, ter colônias, o pacto colonial das colônias e a proteção da manufatura. Hoje, como havia prometido, nós vamos tratar sobre o Renascimento. Tá? O Renascimento, gente, ele é um movimento, como se chama, do ponto de vista a questão cultural e científica, tá? Do período da Idade Moderna, as transformações que a Idade Moderna vai trazer, tanto do ponto de vista, como eu já disse, cultural e científico. Esse novo mundo, gente, que vai ser trazido, né, pelo Renascimento, tá? A cultura renascentista, de uma forma geral, vamos colocar assim, uma forma geral e ampla, tá? Contemplando todos os aspectos artísticos, literários, científicos. Esse renascimento ele vai ter um contexto histórico muito específico e muito interessante, porque o renascimento, gente, ele é o início daquilo que nós somos hoje em dia. Ele é o início da sociedade que nós temos hoje em dia. Boa parte da forma como pensamos, daquilo que a gente pensamos, daquilo que a gente acredita que tem direito, os nossos direitos e deveres, né? A ciência, como ela funciona hoje em dia, principalmente, né? Porque estuda matemática de uma forma, história de uma forma, biologia de uma forma, porque a ciência se separa da religião em determinadas explicações, né? Isso está lá, o seu embrião, vamos colocar assim, né? Está lá na cultura renascentista, tá? A cultura renascentista, gente, esse renascimento, que já eu vou explicar por que o nome renascimento. A cultura renascentista ela tem a ver com uma forma nova de ver o mundo, mas ela é nova, mas não significa que ela seja totalmente nova. Tem uma complicada, né? Vamos tentar entender. Primeiro, a palavra renascimento, ela vem de um significado muito específico, né? Renascer é renascer, é ressurgir, é trazer novamente valores que estavam lá atrás. E de fato o renascimento é isso, tá? O termo renascimento, gente, ele tem muito a ver. Vamos lá na história. Eu tenho história antiga, principalmente vamos pensar em Grécia e Roma, história medieval e Idade Moderna, história moderna, né? O renascimento é um resgate de valores, de ideias, de princípios, de métodos da Idade Antiga, tá? Da Idade Antiga. Então eu tenho Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna, e a Idade Moderna vai lá na Idade Antiga para pegar alguns valores, princípios. Por isso o Renascimento tem a ver com renascer de algumas ideias que estavam, segundo aqueles pensadores, segundo os cientistas do momento, né, os artistas renascentistas, estavam adormecidas durante a Idade Medieval. E por isso renasceu-se essa cultura antiga, essa cultura principalmente greco-romana. Por quê? Por conta dos filósofos gregos, os filósofos romanos, como se lidava com a política romana, a racionalidade romana, por exemplo. Tá? Por isso que o Renascimento é o renascimento de ideais, princípios, de valores greco-romanos, ok? E aí, gente,
essa definição de renascimento. Agora, pensa, eu vou trazer novas ideias, eu vou renascer ideias antigas, mas isso vai vir com novas ideias, tá? Novas ideias. Então, o renascimento, sim, ele traz as ideias da Idade Antiga, mas mescla com a melhoria, o aprimoramento dessas novas ideias, ok? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa, lembrando aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos. Ficou uma dúvida? Comenta aí embaixo nos comentários do YouTube que eu respondo para vocês assim que eu puder. Ou vai lá nas minhas redes sociais, basicamente em todas elas tá lá como Felipe Castanho Ribeiro, você vai me achar, né? No Instagram é prof.felipecastanho, ok? Facebook Felipe Castanho Ribeiro. Vai numa dessas duas redes sociais que em algum momento eu vou te responder, ok? Bom, essa nova forma de ver o mundo, como eu já disse, ela é uma mescla de ideais da Idade Antiga e ideais novos que vão surgir naquele momento, tá? E essa nova forma de ver o mundo, ela vai opor dois métodos, dois caminhos. Um nós chamamos de antropocentrismo, o outro teocentrismo. Repara que o final dessas duas palavras é parecido. Centrismo, ali já está dizendo, né, gente? É mamão com açúcar. Centrismo é o centro, é o que é mais importante. Na Idade Moderna, no Renascimento, eu passo a ter o antropocentrismo. O antropo, gente, é uma palavra que significa um prefixo que significa homem. Então, o homem está no centro das coisas. Em oposição ao teocentrismo. Centrismo a gente já sabe. Mas o que é o prefixo teo? Teo, gente, esse prefixo na língua portuguesa significa Deus. Deus no centro das coisas. Por que, ora, homem versus Deus? Por que essa oposição? Por que essa briga? Primeiro que não necessariamente é uma briga. É só uma forma de como eu vou passar a olhar alguns assuntos do mundo. Então, repara. Quando eu estiver olhando para o mundo, eu vou ter um olhar antropocêntrico, com o homem, com a razão, com a lógica. Mas se eu estiver falando sobre religião, então tudo bem que seja teocentrista a lógica, tá? Mas quando eu for estudar o mundo, quando eu for falar do mundo, a pintura, as pinturas que vão surgir, as artes, as esculturas vão estar sempre valorizando o homem. E não somente o homem, mas tudo aquilo que o circula, né? O seu ambiente, as casas, montanhas. Né? A gente passa a ver no Renascimento pinturas de pessoas, no fundo lagos, montanhas, casas, cidades. Quando lá na Idade Medieval, onde eu tinha o teocentrismo, se eu fosse ver pinturas, normalmente eu veria pinturas de anjos, demônios, pinturas religiosas, tá? Porque o Deus estava no centro o tempo todo. Então não tem por que eu retratar coisas mundanas, coisas do homem, tá? O antropocentrismo, então, é a valorização do homem. É o homem no centro das coisas, é o estudo do homem, é o homem pelo homem. E o teocentrismo é quando, na Idade Medieval, a Igreja Católica tinha todo o seu poder, poder espiritual, poder religioso, poder político, né? Um poder físico. A Igreja Católica tinha exércitos, movimentava exércitos, né? E aí eu passo a ter, na Idade Moderna, nesse renascimento, tá? A valorização de coisas do homem. Esse movimento, tá? Essa nova forma de ver o mundo, dentro do Renascimento, também vai ser chamada de humanismo, né? É o humanismo, é você estudar o homem, é estudar o corpo do homem, é estudar por que o homem faz política, não do ponto de vista, porque Deus quis assim, porque Deus faz assim. Não, é estudar as causas pela questão racional, pela questão lógica, né? Pela questão das ciências, é entender o mundo, entender o homem do ponto de vista científico e não mais do ponto de vista religioso. Antes, as explicações sobre por que o sol nasce, por que vem a lua, por que chove, por que tem tempestade, ela aconteceria numa explicação dentro da Bíblia. Na Idade Medieval,
todas essas explicações aconteceriam, o cara iria mandar você ler algum versículo, alguma passagem da Bíblia, e lá estaria a explicação. A partir do humanismo, a explicação teria que ser científica, você teria que provar, você teria que ter uma razão, uma racionalidade naquilo que você estava dizendo. Tá? Essa pintura do Leonardo da Vinci, né, não é bem uma pintura, esse desenho do Leonardo da Vinci, que se chama O Homem Vitruviano, né, o Homem de Vitruvio, ela envolve questões muito interessantes. Primeiro que, se vocês repararem, esse homem é um homem musculoso, né, um homem bem definido, né, não é mais gordinho, não é mais magro, ele é bem definido. Isso remonta, gente, aos valores da Grécia Antiga. O homem grego, ele precisava ter a saúde mental, mas a saúde física. Por isso que as esculturas gregas, elas eram esculturas onde o homem tinha um físico forte, né? Aquele cara que ia lá, estava na Smart Fit toda semana, tá? Segundo, né? Segundo, né? A pintura de um homem, óbvio, né? É um homem. Eu não estou desenhando um anjo específico, não estou desenhando o anjo Gabriel, eu não estou desenhando uma passagem da Bíblia. Leonardo da Vinci não está desenhando Deus, tentando retratar Deus. Ele está desenhando um homem, tá? E aí esse homem, uma outra questão que é importante, ele está fazendo um símbolo matemático. Se vocês repararem, né, o movimento das mãos e das pernas do homem faz um símbolo matemático, tá? Um círculo perfeito, porque a matemática era uma das ciências extremamente valorizadas durante o Renascimento. Por que ela era valorizada? Primeiro, que a matemática, para muitos, né, ela é tida como a ciência mais importante. Mas segundo, porque acreditava-se, tinha algumas vertentes dentro da ciência, que dizia que o mundo poderia ser explicado através da matemática. As plantas, o homem, os seres vivos como um geral, tudo seria matemático. Tá? Então havia uma importância muito grande para alguns da vertente da ciência matemática, ok? E ao mesmo tempo a matemática ela é muito importante, porque se lembra lá na aula sobre a burguesia, o absolutismo, tem um grupo social que está crescendo que se interessa muito pela matemática, porque eles são grandes comerciantes, são grandes proprietários, os burgueses. A burguesia está muito preocupada, tá, com matemática, ok? Bom, algumas questões importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do Renascimento. Primeiro, a importância da imprensa, por Johannes Gutenberg. Né? Falei bonito agora, né? Beijo no ombro aí, porque aqui é bilíngue, trilíngue, é tudo. A imprensa que a gente está falando aqui não é imprensa de jornal, tá? A gente não está falando do Jornal do Brasil, do Globo, do Jornal Dia, aquele jornal físico ou o jornal que a gente consulta nas internet, tá? Lembrando que fake news não é notícia, não é imprensa verdadeira, séria. Bom, a imprensa que a gente está falando aqui é uma imprensa como a gente vê aqui no fundo, talvez não fique bem visível, uma impressora. O que o Johannes Gutenberg inventa é uma impressora. Por quê? Nossa, uma impressora? O que tem de tão importante nisso? Porque antes, gente, os livros, tá? Os livros para serem escritos, os livros, na verdade, reproduzidos, então, por exemplo, a Bíblia. Eu não tinha só uma Bíblia, eu tinha, sei lá, milhares de Bíblias no mundo. E aí, essas Bíblias não eram impressora, não tinha uma impressão. Colocava lá numa máquina e aquela máquina ia imprimindo. Todas as Bíblias, antes da invenção da imprensa, tá? Elas aconteciam manuscritas. As pessoas escreviam à mão, inclusive os responsáveis, por exemplo, pelas reproduções da Bíblia, eram chamados monges copistas, porque eles copiavam. Ele olhava de um livro, olhava de uma Bíblia, copiava para um outro livro. Copiava, olhava e copiava. Olhava e copiava. Era assim que eram feitos todos os livros. Então vocês imaginem, gente, não tinha muitos livros. Né? Os livros eram escassos do ponto de vista numérico. Né? E aí, de repente, surge uma máquina que permite você imprimir numa velocidade enorme, né? Você, de fato, imprimir livros.
Isso vai permitir com que eu tenha mais livros, isso vai baratear o custo dos livros. Ainda que a maior parte da população europeia não saiba ler nem escrever, né, nesse momento, né, naquele momento lá da Idade Moderna, isso vai permitir com que os livros cheguem em lugares aonde não chegavam. Tá? A invenção da imprensa por Gutenberg, gente, a gente tem que pensar que ela é importante principalmente para o mundo ocidental. Mas já haviam máquinas, tá, que imprimiam parecidas no mundo oriental, tá? Se eu não me engano, na China, ok? Só que, obviamente, como a gente tinha uma distância muito grande, física, cultural, né, entre o Ocidente e o Oriente, essa invenção oriental não chegou até o Ocidente de uma forma que pudesse impactar. Vai ser Gutenberg, né, que vai acabar inventando a imprensa para o mundo ocidental e vai transformar, porque tudo aquilo que foi escrito a partir dali, os artistas, os escritores renascentistas, aquelas ideias, os cientistas renascentistas que vão escrever, vão poder escrever e imprimir isso numa velocidade muito maior, numa quantidade muito maior, e os seus estudos vão ganhar o mundo muito mais rapidamente. Tá? Bom, o movimento renascentista, no primeiro momento, ele vai acontecer em regiões onde havia um rico comércio. Por que em regiões onde havia um rico comércio? Por conta da burguesia. Tá? A burguesia, esse grupo rico que está crescendo, que está se importando com a matemática, que está se interessando por arte, que está questionando aquele mundo medieval, feudal, tá? As regiões de rico comércio são regiões onde você tem uma troca cultural muito grande, né? Você imagina um comerciante, vamos trocar Veneza, ou Florença, ou qualquer cidade renascentista, vamos trocar pelo Rio de Janeiro, né? Uma cidade de comércio, portuária, né? Chegam aqui na época do carnaval, por exemplo, chegam turistas de todas as regiões trazendo cultura, chegam produtos de outras regiões do país, porque é uma região portuária. Então isso ajuda a troca de culturas. As pessoas conhecem outros estilos de vida, outras culturas, outras danças, outras ciências que até então. E a burguesia ela vai ter um papel fundamental, porque muitos burgueses vão patrocinar artistas, cientistas. Esses burgueses que vão fazer esse patrocínio, inclusive, eles vão receber um nome. Eles vão ser chamados de mecenas. Mecenas é aquele burguês, aquele cara que tem dinheiro, que patrocina um artista, que patrocina o estudo de um cientista, tá? Esse é um mecenas, ok? Havia uma centralidade nessas regiões de comércio, mas não significava que era exclusivo, né? Dessas cidades a gente pode mencionar aí Veneza, Florença, Gênova, todas as cidades ali próximas ao mar Mediterrâneo, região de rica em comércio, tá? E os Países Baixos, como a Bélgica e a Holanda, ok? Então, são algumas questões importantes que a gente tem que levar em consideração, características, né, do Renascimento. O Renascimento normalmente é dividido em fases, ok? Eu coloquei ali, só para a gente entender um pouquinho, tá? Como são essas fases? Primeiro eu tive o Trecento, ok? As fases, como vocês podem perceber, tem uma inspiração no nome italiano, tá? O Trecento, gente, vai de 1301 a 1400 e a gente tem ali como grandes artistas e renascentistas, né? Dante Alighieri, que escreveu o livro chamado A Divina Comédia, onde vem inspiração para diversos jogos, desenhos, filmes, tá? Inspirados em Dante. Ele descreve os 7 infernos, tá? Ele diz que o inferno é dividido em camadas, cada camada é responsável por um pecado que você cometeu na Terra, e aí você vai para aquele inferno específico, você vai sofrer de uma forma diferente da outra, tá? Depois do Trecento a gente tem o Quattrocento, que é marcado pelo mecenato da família Médici, né? Lembrando que mecenato é aquele que patrocina um artista, um cientista, tá? Grandes artistas desse período vai ser o Donatello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, ok? E por fim o Cinquecento, tá? Que a gente vai ter a figura
do grande cientista político, filósofo, vamos colocar assim, Nicolau Maquiavel, e, por exemplo, do artista Rafael Sanzio, tá? Aí na pintura, gente, eu coloquei uma pintura de Sandro Botticelli, que tem como o tema dessa pintura é o nascimento da Vênus, que Vênus é uma entidade, né? Grego-romana, greco-romana, tá? Então repara como não está pintando ali um anjo, um deus, ele está pintando Vênus, que é uma entidade mitológica das culturas grego e romana, ok? Bom, vamos dar uns exemplos do renascimento cultural, né, científico. E aí a gente consegue entender melhor como isso passou a acontecer. Todas essas explicações, gente, a gente tem que lembrar que antes as explicações eram bíblicas. Por que aconteceu a peste negra? Ah, porque foi um castigo divino. Deus mandou um castigo para a terra. A partir do renascimento cultural, desse renascimento, né, científico, eu não vou mais explicar dessa forma. Eu vou explicar de forma terrena, tá? Eu vou explicar esse renascimento com lógica, com razão, ok? Bom, na astronomia e não astrologia, a grande sensação vão ser os estudos que vão até ressuscitar alguns estudos pequenos, tá? Lá atrás da história antiga, que diziam que a Terra não era o centro do universo, tá? E aí o primeiro vai ser Nicolau Copérnico, vai fazer as afirmações de que a Terra não era o centro do universo. A teoria que diz que a Terra é o centro do sistema, o centro do universo, né, que a Terra é que circula, o Sol circula em torno da Terra, tá? Toda vez que você vê assim, tem gente que acredita que é o Sol que circula em torno da Terra. Essa teoria se chama teoria geocêntrica, ou seja, geo vem de terra, cêntrico, ou centrismo, como está ali no termo utilizado no slide, é a Terra no centro, tá? Se a Terra está no centro é porque o Sol gira no entorno da Terra. Essas teorias que estão erradas se chama geocentrismo, ok? E aí Copérnico, Bruno Giordano e Galileu Galilei, todos homens renascentistas, tá, vão dizer que o geocentrismo está furado, é errado, tá? E na verdade a teoria correta vai ser o heliocentrismo. Hélio, gente, é uma referência ao Sol, tá? Então, na verdade, o sistema solar tem um Sol no centro e os outros astros, os planetas, é que circulam em torno do Sol. Teoria correta, hoje em dia a gente sabe pela ciência. Copérnico vai afirmar, a Igreja Católica vai resistir, vai negar esses estudos. Bruno Giordano vai dizer também que a teoria heliocêntrica que estava correta. Ele vai perder a vida por conta disso, tá? No tribunal da Santa Inquisição. A Igreja vai condená-lo à morte por ele fazer essas afirmações heréticas, né? Heréticas são afirmações que a Igreja não concorda, não aceita, que vai contra o seu dogma, ok? E no final, Galileu Galilei também vai dizer, com base em observações, né, astronômicas, que olha, realmente é o heliocentrismo. A Igreja Católica também vai chamar Galileu Galilei para uma conversa, vai intimá-lo, vai pressioná-lo. Galileu Galilei vai negar todos os seus estudos, dizendo que tudo aquilo que ele escreveu, dizendo que na verdade a teoria correta é o heliocentrismo, ele vai negar. Anos depois, na verdade séculos depois, tá? A Igreja Católica somente no século XX, se eu não me engano, é que vai reconhecer o seu erro, tá? E vai dizer, vai inclusive ser em formato de pedido de desculpas. Bom, na física, gente, Galileu Galilei, que também está lá no heliocentrismo, Galileu Galilei, esses estudiosos, gente, muitas das vezes o cara estuda astronomia, é matemático, mas também escreve sobre ciência política, também escreve história. Esses homens renascentistas, eles tinham de tudo um pouco, muito deles, né? Só que normalmente eles se destacavam por um setor, né? Em física, né, a gente vai ter o Galileu Galilei também, tá? Que vai dizer que a condição natural dos corpos não é repouso, mas o movimento, ok? Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso com base no movimento
tá? Da Terra, conforme o corpo ele nunca está parado. Por mais que a gente ache aqui, por exemplo, que eu estou parado, na verdade eu estou em movimento por conta da Terra. Isso é fundamental para a gente entender, por exemplo, quando um carro bate, por que o nosso corpo é projetado de uma forma, não de outra, né? Então, na física, o Galileu Galilei vai ter, vai ser muito importante os seus estudos. Bom, em saúde e medicina, a gente vai ter o Paracelso, que ele vai manipular remédios químicos, né? Olha que interessante, a química vai ser utilizada a favor da medicina, da saúde, né? Ou seja, não vai ser só um simples chazinho, uma planta, né? Uma sangria que eu vou tentar curar a pessoa. Eu vou pegar plantas, vou ferver, vou transformar aquilo, vou misturar um produto químico com outro para tentar achar um remédio para a cura de alguma doença, algum sintoma, por aí vai. Tá? E o Andrés Vesalius vai ser um médico, né, um cientista muito importante, porque ele vai estudar, os seus estudos de anatomia serão muito importantes para a medicina. A anatomia que estuda o corpo humano, né, gente? E por que isso, o que é o grande disso? Na Idade Medieval, quando a Igreja Católica predominava, né, ditava o ritmo das coisas, ela dizia que o corpo humano é algo sagrado e que ele é inviolável, ele não pode ser violado. Então, quando as pessoas morriam, você não podia abrir o corpo humano para estudar como é que funciona, onde tem artéria, onde tem veia, como funciona o coração, como funciona o pulmão melhor, como funciona o oxigênio, né? Como o oxigênio acaba circulando no corpo humano. Não podia saber porque você não podia abrir o corpo humano, né? É óbvio, ninguém vai abrir o corpo humano com a pessoa viva só para estudar isso, né? Mas depois de morto você podia fazer isso, só que a Igreja Católica proibia porque o corpo humano era sagrado. Então vetava. A partir do Renascimento, tá, gente? Eles vão começar a abrir o corpo humano para entender o que é artéria, o que é veia, como funciona de fato o corpo humano. Lembrando, gente, isso significa dizer que Paracelso, Andréas, Nicolau Copérnico, qualquer um desses homens renascentistas, eles não eram religiosos? Eles não eram católicos? Não. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, eram homens religiosos, mas que são homens religiosos que eles vão dizer o seguinte: olha, a religião fica para explicar assuntos religiosos. E a ciência fica para explicar assuntos da ciência, né? Como a gente entende hoje em dia. Então a ciência vai estudar física, a ciência vai estudar história, a ciência vai estudar biologia, né? Do ponto de vista científico. Eu não posso basear por que uma pessoa adoeceu, por que uma determinada doença acontece, com base a porque Deus quis assim. Eu tenho que procurar entender isso do ponto de vista científico. Agora, você pode ter uma explicação religiosa para isso? Pode. Muitos desses homens eram religiosos a ponto de alguns acreditarem em algumas dessas teorias? Sim. Mas eles vão dividir, separar. Eu posso ser muito bem ter uma religião, mas explicar o mundo com a ciência. Ok? Então, se a gente adoece, se a gente quiser rezar para Deus nos curar, né, a gente pode. Mas não significa que a gente tem que deixar de ir ao médico, de que a gente tem que tomar o nosso remédio. Aí eu coloquei, né, a figura de Galileu Galilei, Paracelso e o Nicolau Copérnico, só para a gente ver um pouquinho quem são essas pessoas de uma forma mais física, né? Bom, na literatura, o Renascimento também vai deixar as suas marcas. Como eu já disse, a imprensa que foi criada por Gutenberg, ela vai acabar disseminando, né, livros científicos, livros de romance, tá? Mas os livros vão cada vez mais fazer parte da vida do homem renascentista. Alguns desses livros vão estar nos vernáculos, né? O que é vernáculo? Que tá me xingando? Não. Havia os livros, muitos dos livros eram copiados em latim. E, a partir do Renascimento, muitos desses livros vão passar a ser escritos nas suas línguas nativas. Então, por exemplo, se eu fosse escrever um livro, sei lá, a história da vida do professor Felipe Castanho, eu escreveria em latim. A partir do Renascimento, eu vou passar a escrever a história da vida do professor Felipe Castanho em português, que é a nossa língua nativa. O que facilita isso? Muitas pessoas não sabiam ler em latim, mas sabiam ler
a sua língua nativa. Então isso ajuda a disseminar mais ainda esses livros. Eu coloquei ali só alguns livros de exemplo, só para a gente ter uma ideia, né, de livros que vão ficar famosos e que até hoje, alguns deles são clássicos, lidos até hoje. Tá? A Divina Comédia, que eu já citei anteriormente, de Dante Alighieri, Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Aqui eu coloquei, em cima vocês podem ver a capa de uma edição do livro, tá? Aqui eu coloquei ali a capa de um livro que inspirou um filme, né, de um ator muito parecido comigo, o Leonardo DiCaprio, né, Romeu e Julieta. E embaixo vocês podem ver os respectivos autores, né? Então vocês podem ver ali embaixo Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, embaixo dos Lusíadas, Luís de Camões, embaixo da Divina Comédia, Dante Alighieri, e ali o Shakespeare embaixo de Romeu e Julieta. Bom, o Renascimento artístico teve vários artistas, alguns eu já citei aqui, inclusive algumas obras, tá? Eu coloquei 4 ali, que são 4 muito emblemáticos. São tão emblemáticos que viraram um desenho, e aí hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, nós tivemos até filmes, que são as Tartarugas Ninjas. Não sei se vocês já repararam, mas todas as Tartarugas Ninjas, elas são inspiradas em nomes renascentistas, né? Aí a gente tem ali Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio e Donatello, ok? E ali cada uma das Tartarugas Ninjas. Eu trouxe aqui, gente, uma pintura renascentista que eu acho muito interessante, que é uma pintura do Rafael Sanzio, né? É chamada da Escola de Atenas. Por que ela é interessante? Primeiro, que essa pintura é uma pintura renascentista que retrata homens filósofos importantes do mundo grego. Então repara, a mistura de ideais da Grécia Antiga, de filósofos gregos, mas pintadas, né, num afresco renascentista. O que evidencia o máximo, o quanto o Renascimento ele é inspirado nesses valores. Mas, ao mesmo tempo, essa pintura ela é uma pintura de características renascentistas, porque ela tem a valorização do homem, como ele é, né? E a técnica de pintura também é muito interessante. Por que é muito interessante? Se a gente for ver, as pinturas medievais, as técnicas, elas envolviam a relação altura-largura. Era como se desenhava. Você sempre tinha, se você queria dar uma determinada altura para uma pessoa, se ela tinha 2, 3 metros, 3 metros não, né? Mas se ela tinha 2 metros, 1,5 metro, você dava essa relação, e largura. Se ela era mais gordinha, mais magrinha, você fazia isso. Assim também como os cômodos. Só que não havia relação de profundidade. Então, por exemplo, eu estou mais próximo da câmera do que esses livros aqui. A profundidade do livro é mais para trás. As pinturas medievais, elas não tinham essa relação de profundidade. Essa relação, essa técnica passou a surgir, ela passou a ser utilizada principalmente no Renascimento. Então, se vocês repararem, nessa imagem, no afresco, tá? As esculturas embaixo, elas estão mais próximas do que, por exemplo, Platão lá atrás. A gente consegue perceber quem está mais próximo e quem está mais distante. Isso é uma técnica totalmente renascentista. Então essa obra ela é excelente, porque ela utiliza-se de técnicas renascentistas, ela se utiliza de fatores renascentistas, mas retrata grandes imagens do mundo antigo, como Sócrates, como Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, o imperador, né? Então isso é de fato o que é o Renascimento, ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Fiquem em paz.